galerinha. Vamos lá. Essa semana nós estamos em junho, nós comemoramos, no início de junho, nós comemoramos o Dia Nacional do Meio Ambiente, o Dia do Meio Ambiente. Então, hoje eu vou trazer para vocês uma aula onde nós vamos falar sobre como as alterações no ambiente influenciam na nossa saúde. Ou seja, nós vamos falar das poluições e dos danos que a poluição traz para a nossa saúde. Quando a gente fala de poluição ou contaminação, ela pode ser biológica, né? Causada por bactérias e parasitas, radioativa, por elementos químicos radioativos, ou por elementos, ou química, né? Por elementos químicos. Então, vamos lá. A biológica eu já falei, que é quando a contaminação ou a poluição ocorre por bactérias ou parasitas. A poluição radioativa ocorre por elementos radioativos. A mais famosa que ocorreu no Brasil, fora das usinas, foi a que ocorreu na cidade de Goiânia, no ano de 1987. Foi um acidente com o elemento químico césio-137. O que aconteceu lá? Um dono de um ferro velho, foi contratado para poder desocupar uma ex-clínica, né? Um local onde funcionava uma clínica médica. E esse dono desse ferro velho achou uma máquina grande dentro dessa casa, que funcionava uma clínica de tratamento de saúde, e ele foi desmontando essa máquina. E no interior dessa máquina ele encontrou então esse elemento, mas ele não sabia o que era. Ele achou até interessante, porque ao entrar em contato com a pele, ele era brilhoso, e ele pegou e levou para casa esse material. E aí acabou contaminando a família e várias pessoas. Então esse acidente levou muitas pessoas à morte, várias pessoas foram contaminadas, foi literalmente um prejuízo gigantesco. Outro tipo de contaminação que nós temos é a contaminação química, né? Que ocorre quando elementos químicos são lançados, seja no ar, na água ou no solo. Então, quando a gente fala de poluição química, nós temos que lembrar que quanto maior for a dose desse elemento químico lançado no ambiente, maior vai ser o efeito dessa poluição. E aí, em relação à poluição química, nós temos aquelas pessoas que são mais suscetíveis, né? Por exemplo, crianças, idosos, gestantes e pessoas que apresentam algumas doenças que deixam o seu sistema imunológico mais fraco. E também nós temos que lembrar que dentro dessa poluição química existe um processo que chama biomagnificação, que é quando o elemento químico ele vai se acumulando no ambiente. E é muito interessante que um elemento químico, por exemplo, é o mercúrio, que é usado no garimpo. Ele é lançado nas águas de um rio. E aí, se você for medir a quantidade de mercúrio que existe na água, num peixe pequeno e num peixe grande, você vai encontrar uma maior concentração de mercúrio, de contaminação do mercúrio no peixe maior, porque é o processo da biomagnificação, que o mercúrio ele vai se acumulando na cadeia alimentar. E quanto maior quanto maior o nível, né, o degrau dessa cadeia alimentar, maior é a acumulação desse mercúrio nesse indivíduo. Agora, então, quando a gente fala de poluição, nós temos 3 tipos de poluição também, uma outra forma de classificar as poluições, né? A poluição atmosférica, que são as partículas que são lançadas ou gases lançados no ar, a poluição do solo e a poluição da água. Quando a gente fala de poluição da água, nós temos que lembrar que ela ocorre principalmente por agrotóxicos, né? Quando um trabalhador rural ou dono de um proprietário lança agrotóxicos nas suas plantações e essa plantação depois, né, chove e esses agrotóxicos infiltram no solo, chegando até os lençóis freáticos.
e também os metais pesados, que são encontrados nos fertilizantes agrícolas, da mesma forma, acabam contaminando os lençóis freáticos. Também, né, gente, a gente sabe que a poluição da água também ocorre quando as cidades, né, jogam seus esgotos nas águas dos rios, o lixo também lançado nas